Chocolate depois dos 50, doce tentação ou armadilha silenciosa? Você já parou para pensar que aquele pedacinho de chocolate inocente pode estar prejudicando sua saúde sem você perceber, principalmente depois dos 50 anos? A gente cresce ouvindo que chocolate faz bem para o coração, que melhora o humor, que é afrodisíaco. Mas será que isso vale para todo mundo, em qualquer idade? Hoje a ciência já aponta que, a partir dos 50 anos, o nosso corpo passa por mudanças significativas, e isso afeta diretamente a forma como ele lida com certos alimentos. O chocolate é um deles. Vamos conversar sobre isso de forma simples, direta e sem exageros. Mas antes de continuar, comenta aqui. Você é do time que não vive sem chocolate ou tenta evitar ao máximo? Queremos saber sua opinião e trocar experiências nos comentários. Agora, vamos aos fatos. O chocolate, especialmente o ao leite, é um alimento rico em açúcar, gordura saturada e cafeína. Esses três componentes, quando consumidos com frequência e sem moderação, podem trazer sérias consequências para quem está acima dos 50. Nessa idade, o metabolismo já não é mais o mesmo. A queima calórica é mais lenta, o fígado pode estar sobrecarregado e o sistema cardiovascular merece ainda mais cuidado. Quando você consome chocolate em excesso, corre o risco de aumentar a pressão arterial, elevar os níveis de colesterol ruim, LDL, estimular o ganho de peso, especialmente na região abdominal, piorar quadros de refluxo ou gastrite, por conta da cafeína e gordura. E olha só, não é só o coração que sofre, não. A saúde óssea também entra na jogada. Pesquisas mostram que o excesso de cafeína e açúcar pode afetar a absorção de cálcio pelo organismo. Ou seja, pode contribuir para a perda de massa óssea, o que é um risco real para quem já está na menopausa ou andropausa. Mas calma, isso não quer dizer que você nunca mais poderá comer um chocolate. O segredo está na moderação e na escolha certa. Chocolates com alto teor de cacau, acima de 70%, e sem adição de açúcar são opções muito melhores. Nos próximos blocos, a gente vai explicar como o chocolate afeta o sono, o intestino, a saúde hormonal e até o humor, principalmente após os 50 anos. Fica com a gente até o final e já aproveita para se inscrever no canal. Ah, e se conhecer alguém que ama chocolate, compartilha esse vídeo com ele. Pode ser um alerta importante e cheio de carinho. Parte 2. O impacto do chocolate no sono e no sistema nervoso. Você sabia que o chocolate pode estar sabotando suas noites de sono sem você perceber? Pois é. Principalmente se você já passou dos 50, o corpo tende a ficar mais sensível a certos estimulantes, e o chocolate é cheio deles. O grande vilão aqui é a cafeína, presente naturalmente no cacau. Ela é um estimulante do sistema nervoso central e, ao ser consumida no final do dia, pode atrapalhar seu sono, provocar insônia e gerar agitação noturna. E não para por aí. O chocolate também contém teobromina, uma substância semelhante à cafeína, que tem efeitos ainda mais duradouros no organismo. Mesmo em pequenas quantidades, pode causar aumento da frequência cardíaca, sensação de ansiedade ou inquietação, dificuldade para desligar a mente na hora de dormir. Se você está dormindo mal, acordando cansado ou se sentindo mentalmente desgastado, vale observar se o chocolate faz parte do seu dia a dia. Muitas pessoas relatam melhora significativa na qualidade do sono após reduzir ou eliminar o consumo de chocolate à noite. Agora me conta, você costuma comer chocolate depois do jantar ou no fim da tarde? Já teve dificuldade para dormir depois disso? Comenta aqui embaixo e vamos conversar. Outro ponto importante é que, após os 50, o organismo demora mais para metabolizar substâncias como a cafeína. Ou seja, o que antes era apenas um leve estímulo pode se tornar um motivo real para a perda de qualidade de vida. Além disso, a má qualidade do sono tem efeito dominó. Aumenta a irritabilidade, reduz a memória, afeta a libido e ainda piora o controle do apetite. Sim, dormir mal também faz a gente comer pior no dia seguinte, e isso vira um ciclo difícil de quebrar. Quer mais um motivo para repensar o chocolate à noite?
O açúcar presente na maioria dos chocolates ao leite estimula picos de glicose, que depois despencam e provocam sensação de cansaço e irritação. Isso afeta o humor, o desempenho cognitivo e pode até agravar sintomas de depressão em pessoas mais sensíveis. Por isso, se você valoriza um bom descanso, reconsidere o horário e o tipo de chocolate que consome. Se for comer, prefira versões com menos açúcar e em pequenas porções e evite no fim do dia. No próximo bloco, vamos falar sobre como o chocolate pode afetar o intestino e o sistema digestivo, especialmente em quem já passou dos 50. Então já deixa seu like se esse conteúdo está te ajudando e envie esse vídeo para aquele amigo que vive reclamando de insônia, mas não larga o chocolatinho noturno. Parte 3. Chocolate e o intestino, quando o doce vira desconforto. Você sente inchaço, gases ou intestino preso com frequência? Sabia que o chocolate pode ser um dos culpados, especialmente para quem já passou dos 50 anos? Essa parte do nosso vídeo é para você que vive em guerra com a digestão e nem imagina que chocolatinho pode estar por trás desse desconforto. À medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo fica mais sensível e lento. O intestino perde um pouco da sua motilidade natural, ou seja, tem mais dificuldade para empurrar os alimentos ao longo do trato digestivo. E o que isso tem a ver com o chocolate? Tudo! O chocolate, especialmente o ao leite, contém açúcares refinados, lactose, do leite, gordura saturada e aditivos químicos em versões industrializadas. Esses ingredientes fermentam com facilidade no intestino, provocando gases em excesso, inchaço abdominal, sensação de estufamento, prisão de ventre ou, em alguns casos, diarreia. E aqui vai um ponto importante. A lactose presente no chocolate ao leite pode causar intolerância leve ou moderada em muitas pessoas com mais de 50 anos, mesmo naquelas que nunca tiveram problema antes. Isso porque, com o tempo, o corpo reduz naturalmente a produção de lactase, a enzima responsável por digerir o açúcar do leite. Além disso, o excesso de açúcar alimenta bactérias ruins no intestino, alterando a microbiota intestinal, o famoso ecossistema que mora dentro da gente. Uma microbiota desequilibrada pode afetar não só a digestão, mas também o sistema imunológico, o humor e até a saúde da pele. Se você sente o intestino preguiçoso, inflamações intestinais frequentes ou não consegue entender por que o estômago vive inchado, vale a pena observar a relação com o chocolate. Já reparou se os sintomas pioram depois de comer aquele bombom ou pedaço de bolo de chocolate? Comenta aqui embaixo se isso acontece com você. Seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E atenção! Mesmo chocolates amargos podem causar desconforto se forem consumidos em excesso, pois ainda contém gordura e, às vezes, adoçantes que também irritam o intestino. Na próxima parte, vamos falar sobre como o chocolate afeta a saúde do coração, um assunto muito sério para quem já passou dos 50 e quer viver com mais qualidade. Se está curtindo o conteúdo até aqui, deixe um like e compartilha com alguém da sua família que ama um docinho, mas vive reclamando de gases ou prisão de ventre. Parte 4. Coração em alerta. O chocolate e os riscos cardíacos após os 50. Você sabia que chocolate pode parecer um amigo do coração, mas, em certos casos, ele pode ser um inimigo silencioso, especialmente após os 50 anos? Existe uma grande confusão por aí. Muitos dizem que chocolate faz bem para o coração, que tem flavonoides e antioxidantes, e isso é verdade, mas apenas em chocolates com mais de 70% de cacau, sem adição de açúcar ou gordura trans. A maioria dos chocolates consumidos pelas pessoas não se encaixa nesse perfil. A verdade é que os chocolates mais populares, os ao leite, recheados, achocolatados e versões industrializadas, são ricos em gordura saturada e açúcar, dois fatores extremamente prejudiciais para a saúde cardiovascular de quem já passou dos 50. Vamos aos fatos. A gordura saturada pode aumentar os níveis de colesterol ruim, LDL, e diminuir o colesterol bom, HDL. O excesso de açúcar estimula a produção de triglicerídeos e inflamações nos vasos sanguíneos. O resultado disso? Maior risco de hipertensão, acúmulo de placas nas artérias, aterosclerose e até infarto e AVC.
Depois dos 50, o nosso organismo tem mais dificuldade de limpar o excesso de gordura e açúcar do sangue, tornando-se mais propenso a desenvolver síndrome metabólica, um conjunto de condições que inclui pressão alta, colesterol alto, glicemia alterada e obesidade abdominal. Então me diz, você costuma medir a pressão ou fazer exames de colesterol com frequência? Já notou algum aumento após épocas em que consumiu mais chocolate? Escreve aqui nos comentários. Vamos trocar experiências. Vale lembrar também que a cafeína e a teobromina, presentes no chocolate, podem causar taquicardia, palpitações e até aumento da pressão arterial em pessoas sensíveis. A boa notícia é que dá para fazer escolhas melhores. Chocolates com 70% ou mais de cacau, consumidos com moderação, um quadradinho por dia, no máximo, podem até ajudar a proteger o coração graças aos antioxidantes. Mas isso não vale para o chocolate comum, doce e industrializado. Ou seja, o problema não é o chocolate em si, mas a forma como ele é produzido e consumido. Moderação e consciência são tudo. Fica com a gente que no próximo bloco vamos abordar um tema que muita gente ignora: como o chocolate pode afetar os hormônios e o humor após os 50. Um assunto delicado, mas super importante, especialmente na menopausa e andropausa. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, compartilha com alguém que está nessa fase da vida e precisa cuidar melhor da saúde cardiovascular. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa série. Parte 5. Chocolate, hormônios e o efeito colateral silencioso após os 50. Você já ouviu falar que o chocolate pode mexer com os hormônios? Pois é, isso é verdade. E o efeito é ainda mais evidente em pessoas acima dos 50 anos, quando os níveis hormonais já estão em transformação natural. Vamos falar sobre isso com clareza e sem complicação? A partir dos 50 anos, o corpo passa por mudanças hormonais marcantes. Nas mulheres, a menopausa causa queda dos níveis de estrogênio e progesterona. Nos homens, a chamada andropausa provoca redução progressiva da testosterona. Essas mudanças afetam o metabolismo, o humor, o sono, a libido e até a forma como o corpo lida com certos alimentos, como o chocolate. O chocolate, principalmente os ao leite com recheio, possui açúcar refinado, gordura saturada e substâncias estimulantes como a cafeína e a teobromina. O consumo frequente desses componentes interfere diretamente no equilíbrio hormonal, especialmente porque o açúcar em excesso aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. E quando o cortisol está sempre alto, o corpo entra em estado de alerta constante, o que afeta o sono, o apetite e até o ganho de peso abdominal. O consumo frequente de chocolate também afeta a insulina, provocando picos seguidos de queda. Isso gera fome constante, irritação e até ansiedade. Em mulheres, o excesso de açúcar e gordura pode amplificar sintomas da menopausa, como calorões, insônia e alterações de humor. Nos homens, o excesso de gordura saturada e açúcar pode acelerar a queda da testosterona, diminuindo a energia, o desejo sexual e a disposição física. Por isso, se você está nessa fase da vida e tem notado mudanças no humor, no corpo ou na disposição, vale observar. O chocolate pode estar contribuindo, sim. Claro que um pedacinho de chocolate amargo de vez em quando não é problema, mas o exagero, principalmente em chocolates processados, é um gatilho perigoso. E você? Já percebeu que depois de comer chocolate se sente mais irritado, com mais fome ou até mais cansado, Conta aqui nos comentários. Sua experiência pode ser parecida com a de muitas pessoas. E tem mais. No próximo trecho, vamos falar de um tema que pouca gente relaciona com chocolate e o impacto na saúde óssea. Você sabia que o consumo frequente pode atrapalhar a absorção de cálcio? Já já te explico isso direitinho. Se está curtindo o vídeo, aproveita para dar like e marcar alguém nos comentários que esteja passando pela menopausa ou andropausa. Essa informação pode mudar o dia e a saúde de alguém. O chocolate e a saúde dos ossos. Um risco escondido após os 50. Você sabia que o chocolate em excesso pode comprometer a saúde dos ossos? Isso mesmo. Parece estranho, mas há explicações científicas claras para esse efeito, especialmente em pessoas com mais de 50 anos. Nessa fase da vida,
Tanto homens quanto mulheres já têm uma tendência natural à perda de massa óssea, chamada osteopenia ou, em estágios mais avançados, osteoporose. Essa perda de densidade óssea está ligada à diminuição de hormônios como estrogênio e testosterona, a menor absorção de cálcio pelo intestino e, claro, a alimentação. Agora, qual o papel do chocolate nisso tudo? O problema está em alguns elementos do chocolate que, embora pareçam inofensivos, atrapalham diretamente o metabolismo do cálcio, tão essencial para a saúde dos ossos. Oxalatos, o chocolate, principalmente o cacau, é rico em oxalatos, substâncias que impedem a absorção de cálcio pelo organismo. Ou seja, mesmo que você consuma alimentos ricos em cálcio, o chocolate pode estar bloqueando sua absorção. Cafeína, presente no chocolate. A cafeína também aumenta a excreção de cálcio pela urina, acelerando a perda desse mineral precioso. Açúcar refinado. O excesso de açúcar altera o equilíbrio ácido-base do corpo, promovendo um ambiente que estimula a desmineralização óssea. Juntos, esses fatores fazem com que o consumo constante e exagerado de chocolate seja um inimigo oculto da saúde óssea. E aqui vai um dado importante. Segundo estudos clínicos, mulheres que consomem grandes quantidades de chocolate regularmente têm maior risco de fraturas ósseas após os 60 anos. Isso porque o esqueleto se torna mais frágil, e qualquer tombo pode resultar em complicações graves. Por isso, se você já passou dos 50 e quer envelhecer com autonomia, evitando quedas e fraturas, é hora de olhar com atenção para sua dieta, e o chocolate pode ser um dos primeiros pontos de ajuste. Agora me diz, você tem o costume de comer chocolate todo dia? Já fez algum exame de densitometria óssea? Escreve aqui embaixo, quero saber sua experiência. E claro, isso não significa que você nunca mais pode comer chocolate. A moderação é a chave. Um pedacinho de chocolate amargo, com alto teor de cacau, de vez em quando, pode ser até benéfico. Mas aquele chocolate recheado, superprocessado e cheio de açúcar? Esse, melhor deixar de lado. No próximo bloco, vamos falar sobre o impacto do chocolate na qualidade do sono. Uma informação importante para quem quer dormir bem e acordar com mais energia. Se você está achando esse conteúdo útil, compartilha com aquela pessoa da família que adora um docinho e vive reclamando de dores nos ossos. Parte 7. Chocolate e sono. O inimigo oculto das boas noites de descanso. Se você tem mais de 50 anos e sente que suas noites de sono estão cada vez piores, saiba que chocolate pode estar entre os responsáveis. Sim, aquele docinho inofensivo antes de dormir pode estar sabotando sua noite sem você perceber. Vamos entender o porquê? O chocolate contém substâncias estimulantes, como cafeína, conhecida por estimular o sistema nervoso e atrapalhar o sono. Teobromina, outra substância estimulante presente no cacau, que pode causar insônia e agitação. Feniletilamina, um composto que, apesar de gerar prazer, pode manter a mente em estado de alerta. Após os 50 anos, o corpo já passa por mudanças naturais no ritmo circadiano, o relógio biológico, além da redução da melatonina, o hormônio do sono. Isso significa que o corpo já está mais sensível a qualquer estímulo, principalmente os que mexem com o cérebro e o sistema nervoso. Agora pense, se você já tem dificuldade para dormir, imagine o que uma barrinha de chocolate à noite pode causar. Pior ainda são os chocolates com muito açúcar, recheios e aditivos, que estimulam a produção de insulina e deixam o corpo em estado de alerta. O resultado? Você vai para a cama, mas o corpo está ligado como se fosse de dia. Alguns dos sintomas mais comuns de quem consome chocolate com frequência e sente impacto no sono são: dificuldade para pegar no sono, sono leve e interrompido, acordar várias vezes durante a noite, sonhos agitados ou até pesadelos, acordar cansado, mesmo após horas na cama. Você se identificou com algum desses sinais? Já percebeu que dorme melhor quando não come chocolate à noite? Me conta nos comentários, quero saber sua experiência. E um alerta importante: a insônia crônica aumenta o risco de pressão alta, diabetes tipo 2, depressão e até perda de memória. Ou seja, o problema não é só dormir mal, é o efeito dominó que isso provoca no corpo todo.
Se você quer melhorar sua qualidade de vida após os 50, uma das primeiras mudanças pode ser simples: evitar o chocolate à noite. No próximo trecho, vamos falar sobre como o chocolate afeta o humor e a saúde emocional, algo que muitas pessoas sentem, mas não sabem a causa. Fica comigo, que a parte 8 vai te surpreender. E claro, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o like e compartilha com aquele amigo ou amiga que vive reclamando que não dorme bem. Parte 8. Chocolate e humor. Entre o prazer rápido e o desânimo constante. Chocolate é conhecido como um consolo, né? Quem nunca disse "tô triste, vou comer um chocolate"? Pois é, o problema é que esse prazer momentâneo pode vir acompanhado de um efeito colateral que muita gente ignora: o impacto negativo no humor. Vamos entender como isso funciona? Quando comemos chocolate, especialmente os mais doces e ultraprocessados, nosso corpo tem um aumento súbito na liberação de dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao bem-estar. Isso causa aquela sensação de prazer e conforto, quase um abraço químico. Mas o que acontece logo depois? O pico de açúcar e gordura é rapidamente seguido por uma queda brusca de energia e humor. Isso porque o corpo libera insulina para regular a glicose, e esse efeito de montanha-russa faz com que você vá da euforia para o cansaço, da alegria para o desânimo, em pouco tempo. Esse ciclo de altos e baixos pode gerar irritação, aumentar a ansiedade, provocar sensações de culpa. Em alguns casos, até desencadear episódios de depressão leve. Após os 50 anos, o cérebro passa por mudanças naturais na produção de neurotransmissores. A sensibilidade emocional aumenta, e qualquer desequilíbrio na alimentação pode afetar o estado de espírito com mais intensidade. Além disso, estudos mostram que pessoas com alimentação rica em açúcares e ultraprocessados têm maior risco de desenvolver sintomas depressivos. É por isso que muita gente diz: quanto mais chocolate eu como, mais triste eu fico depois. Isso tem explicação científica e está totalmente ligado à forma como o corpo lida com os picos de prazer causados artificialmente. Quer um conselho prático? Se você usa o chocolate como válvula de escape emocional, tente substituí-lo por um chá calmante, camomila, melissa, maracujá. Caminhada ao ar livre. Conversar com alguém que você gosta. Praticar respiração profunda ou meditação. Tudo isso também aumenta a dopamina, mas sem o efeito colateral negativo do açúcar. E agora me conta, você já sentiu esse baque emocional depois de comer chocolate? Já teve vontade de comer um atrás do outro quando estava triste? Escreve aqui nos comentários. Vamos trocar experiências. No próximo vídeo, vamos abordar como o chocolate pode afetar o fígado e os rins, dois órgãos que precisam de mais atenção após os 50. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, já salva o vídeo e compartilha com aquela pessoa que ama um chocolatinho, mas vive oscilando de humor. Parte 9. O chocolate e os rins e fígado. O que ninguém te contou. Você sabia que o chocolate, quando consumido em excesso, pode prejudicar dois órgãos vitais que já merecem atenção redobrada após os 50 anos? Estamos falando dos rins e do fígado, que têm papel essencial na filtragem e desintoxicação do corpo. E se você pensa que o chocolate é inofensivo para esses órgãos, prepare-se para se surpreender. O chocolate industrializado é rico em açúcares refinados, gorduras saturadas e trans, conservantes e aditivos químicos, e até metais pesados, como cádmio e chumbo, presentes em algumas marcas de cacau. Vamos começar pelos rins. Eles são os filtros do corpo. Com o passar dos anos, sua capacidade de filtragem naturalmente diminui. E ao ingerir alimentos com excesso de açúcar e sódio, como alguns chocolates ao leite ou com recheio, você sobrecarrega esses filtros. Resultado? Maior risco de pressão alta, retenção de líquidos, cálculos renais, pedras nos rins e até insuficiência renal crônica, se houver consumo exagerado e prolongado. Agora vamos ao fígado, o laboratório químico do nosso organismo. Ele é responsável por processar gorduras, toxinas e resíduos. Após os 50, o metabolismo hepático já tende a ser mais lento.
Quando você consome chocolates ultraprocessados, ricos em gordura trans, aditivos e altos níveis de açúcar, o fígado precisa trabalhar o dobro para processar tudo isso. Isso pode levar ao acúmulo de gordura no fígado, gerando a famosa esteatose hepática, conhecida como fígado gorduroso. Estudos mostram que pessoas acima dos 50 anos que mantêm dieta rica em produtos ultraprocessados têm maior risco de desenvolver doenças hepáticas, resistência à insulina e até quadros de pré-diabetes. Quer um conselho simples? Prefira chocolates com pelo menos 70% de cacau, e mesmo assim, consuma com moderação. Se puder, substitua por frutas secas ou oleaginosas, como castanhas e amêndoas, que são deliciosas e muito mais benéficas para seus rins e fígado. E me diga, você já teve algum problema renal ou hepático e continuou comendo chocolate sem saber dos riscos? Deixa nos comentários sua história, ela pode ajudar muita gente. Na parte final, vamos fazer um resumo com dicas práticas de como consumir chocolate sem prejudicar sua saúde depois dos 50. Parte 10. Como consumir chocolate com segurança após os 50. Dicas práticas e conclusão. Chegamos à parte final do nosso vídeo, e agora é hora de reunir tudo o que aprendemos e apresentar dicas práticas para quem ama chocolate, mas não quer colocar a saúde em risco. A primeira verdade é: você não precisa cortar o chocolate da sua vida, mas precisa fazer escolhas mais conscientes. Aqui vão 7 dicas valiosas. Prefira chocolates com alto teor de cacau, 70% ou mais. Esses possuem menos açúcar e mais antioxidantes. Além disso, a quantidade de gordura ruim é reduzida e há mais flavonoides benéficos para o coração e cérebro. Evite chocolates com recheios e sabores artificiais. Recheios como caramelo, biscoito, creme de avelã e morango artificial são cheios de açúcar, gordura hidrogenada e conservantes. Coma pequenas porções. Um quadradinho por dia, após o almoço, por exemplo, pode matar a vontade sem sobrecarregar o organismo. Evite comer chocolate à noite. Como falamos na parte 7, ele atrapalha o sono e pode desregular seu ritmo natural de descanso. Leia os rótulos. Fique atento a ingredientes como gordura vegetal, xarope de glicose, aromatizantes artificiais e conservantes. Quanto mais natural, melhor. Associe a um estilo de vida saudável. Beber água, fazer exercícios, manter uma dieta rica em fibras, frutas e vegetais ajuda o corpo a equilibrar eventuais excessos. Escute seu corpo. Se você sente que chocolate te dá azia, cansaço, insônia ou dor de cabeça, respeite os sinais. Às vezes, a moderação pode ser sua melhor aliada. Lembre-se, depois dos 50, o corpo muda. Ele precisa de mais atenção, mais carinho e escolhas mais inteligentes. O chocolate pode fazer parte da sua vida, mas com consciência. E agora me conta, qual dessas dicas você já segue? Qual você pretende colocar em prática a partir de hoje? Escreve aí nos comentários. Vou adorar saber. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo ou amiga chocolatra que está precisando cuidar da saúde. Vamos espalhar informação de qualidade para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.